dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial Cristocast. Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer, eu sou a Andrélia Amazonas, anfitriã aqui do canal, e é com muita alegria que eu te recebo, mas eu já te recebo pedindo que, se você não está inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve no canal para você receber as nossas notificações, porque aqui sempre tem um testemunho que com certeza vai edificar muito a sua vida e vai trazer uma mensagem de Deus para o teu coração. Já deixa um like, porque eu sei que você vai amar a minha convidada de hoje. E compartilha também, compartilha para aquelas pessoas que você ama e para as pessoas que você sabe que estão precisando receber uma mensagem de Deus no coração delas. Eu quero aproveitar também, antes de anunciar a minha convidada, para te convidar para engajar com a gente nessa missão aqui, patrocinando o Cristocast. E aparecendo aqui, ó, nessa tela aqui do nosso estúdio, assim como o Estúdio 091, que é aqui onde a gente grava, o nosso querido parceiro. Você pode entrar em contato nos nossos canais e saber como é que você pode tanto contratar o Estúdio 091, como também patrocinar a nossa missão, abraçando a vontade de levar a palavra de Deus mais adiante com esses testemunhos que a gente apresenta aqui no programa. E aí sim, chegou aquele momento de eu te falar finalmente que a minha convidada muito especial é a pastora Andresa, que começa dando um recadinho para aquela câmera. Olá, pessoal. Sou Andresa Carvalho, pastora da Igreja Angelim Belém, mas sobretudo filha de Deus, e eu quero te convidar a estar conosco, a participar, a ouvir, a ser abençoado, edificado. Vamos estar junto, compartilha com todo mundo, que vai ser bênção. Pastora, obrigada pela sua presença. E eu quero agradecer também porque eu ganhei, olha, gente, eu ganhei o livro da pastora, tá? Depois ela vai dizer onde vocês conseguem encontrar, e que tem um tema lindo, Transformada pelo Amor, né? Lindo, lindo. Pastora, obrigada mesmo pelo presente, especialmente, mas mais ainda pela sua presença aqui para conversar com a gente. É muito legal que nos bastidores a gente estava conversando um pouquinho antes. A pastora, ela foi indicação do Renato, que esteve aqui no programa, e da Suzy também. Já deixo um abraço gigante para cada um deles que trouxe a nossa convidada até aqui. Pastora, já passou a parte mais difícil, que foi a apresentação, agora a gente só vai bater papo. Quero muito conhecer a sua história. Você sempre foi de família cristã? Sim, André, eu quero também te agradecer, né? Por estar aqui, por me deixar tão à vontade. Que maravilha, você é linda, viu? Adorei, já amei aqui estar contigo. E mais ou menos, não fui. Aos 7 anos de idade, minha mãe estava passando uma crise, né, conjugal, e então ela resolveu fazer uma visita numa igreja e me levou, pequenininha, 7 anos, e desde então nós ficamos lá. E assim foi um processo de crescimento, de conquista, de tantas coisas. E eu posso dizer assim que foi a única igreja da minha vida, e agora o Senhor nos levou a pastorear uma igreja. Eu digo que essa igreja foi o meu berçário espiritual, foi a minha incubadora espiritual, onde eu aprendi, onde eu cresci, onde eu pude desenvolver tantas coisas. E eu sou muito grata a Deus pelas minhas origens, né? E o Senhor me alcançou. Me lembro que aos 8 anos, eu estava desde 7 anos, e estava eu e uma amiguinha, e todas as vezes que o pastor perguntava: quem quer aceitar Jesus? Na verdade, foi ele que me aceitou, né? E nós combinamos nesse dia juntas, disse assim: vamos levantar a mão juntas, né? E nós combinamos, e quando o pastor fez a pergunta, a gente, assim, mais do que depressa, com tanta alegria no coração. E a partir daí o Senhor foi nos permitindo crescer, conhecê-lo, e hoje eu estou nessa missão de conhecer cada vez mais ao Senhor, prosseguir em conhecer e fazê-lo conhecido. Você sabe que eu ia perguntar justamente isso, qual seria a sua lembrança mais antiga de criança nesse momento, né? Junto, né, participando ali de alguma atividade da igreja. O que você lembra? Qual era a sua compreensão de Deus naquele momento? Como você conseguia ver? Você tem esse discernimento? Você tem essa clareza de como era antigamente, quando criança? E quando foi que você começou a perceber que tinha mudado a sua compreensão? Na verdade,
eu penso assim, que quando nós somos crianças, a gente acompanha muito a fé dos nossos pais, né? Mas tem aquele momento que ele se revela para nós da forma que o nosso coração ali está precisando. Você tem essa clareza de como aconteceu? Então, tudo isso parte da nossa personalidade, né? Das nossas lentes, como a gente enxerga a vida, da maneira como que a gente foi criado. E eu sempre fui muito intensa naquilo que eu faço, naquilo que eu me envolvo. E a partir do momento que a minha mãe começou a me levar para a igreja, eu comecei a me envolver em tudo mesmo. Eu participei de vários ministérios. E ali eu fui crescendo, e fui crescendo muito apaixonada por Jesus. Até hoje eu digo que se tem algo que no dia que eu partir, eu quero que as pessoas se lembrem de mim, é que elas vão poder dizer assim, essa mulher aí foi uma mulher apaixonada por Jesus. Esse é o legado que eu quero deixar para as minhas filhas, para a minha geração, porque a próxima geração ela vai precisar de testemunhos de homens e mulheres que amam Jesus de todo o seu coração. É verdade. E eu fui crescendo, fui aprendendo, fui me envolvendo, fui lendo as escrituras, fui participando de retiros, fui estando com pessoas que poderiam me acrescentar, porque eu digo, sabe, Andréia, que as pessoas mais próximas de nós, elas contribuem para o nosso crescimento, né? Para como a gente vai lidar com a vida, como que a gente vai enxergar as coisas. E é muito bom a gente se cercar de pessoas que amam Jesus. As nossas mesas, elas definem muito, né? Quem a gente vai ser, com quem a gente vai crescer, como é que a gente vai lidar com as coisas. Isso é muito importante. Então, assim, já fica um recado para você. Cuidado com as mesas que você senta, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não se sentam na roda dos escarnecedores, mas antes têm o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E às vezes as pessoas têm um entendimento errado sobre isso. As pessoas acham que você está numa mesa, ali tem ímpios, pessoas que não conhecem Jesus, e aquela mesa é uma mesa de escarnecedores. Não. Você pode estar com pessoas cristãs, você pode estar com pessoas de boa índole, mas se você estiver falando mal de alguém, essa mesa se torna uma mesa de escarnecedores. Com certeza. Então a gente tem que estar com pessoas que vão contribuir para o nosso crescimento, que não vão falar mal dos outros, que o nosso assunto seja Jesus, como aqui. Né? Aqui o assunto é Jesus, CristoCast, né? O assunto é Jesus. E o nosso assunto precisa ser Jesus. Então, muito mais do que eu falar de mim, falar do outro, eu preciso falar de Jesus. A gente no programa tem um lema que a gente fala assim, fale com Deus, mas fale sobre Deus. Né? A gente fala pouco sobre Deus, a gente fala muito sobre outras diversas coisas. Falamos muito sobre novela, sobre política, sobre fofoca, sobre, sei lá, qualquer outra coisa. Mas falamos pouco de Deus, né? A gente senta numa mesa e fala sobre futebol, mas falamos pouco sobre Deus. Então, a gente aqui incentiva isso também, que você aí do outro lado fale mais sobre Deus. E fale nas diversas mesas onde você sentar. O Renato, quando veio aqui, né, que ele indicou, eu achei super legal que ele falou assim, poxa, eu sou sempre convidado a falar sobre o meu trabalho e hoje eu fui convidado para falar sobre Deus. E esse é o nosso papel aqui, sabe? Incentivar que as pessoas que estão ali do outro lado comecem a ver que elas precisam falar mais sobre Deus também. E isso linka muito com o que você falou sobre as próximas gerações. Eu tenho essa preocupação também. Quero muito também que a minha filha, quando eu me for, ela saiba e ela possa dizer, né? Minha mãe amou muito a Deus. Então, quero muito que ela tenha isso no coração dela e que outras pessoas também sejam alcançadas dessa forma, né? É bom, enquanto mães, a gente consegue ter essa mesma visão, assim. E o quanto é importante que a gente incentive mais pessoas a fazer isso também, né? A falar.
Como Até é? porque a boca fala do que está cheio o coração, né? É verdade. Então, que nos nossos relacionamentos, em casa, para os nossos filhos, com o cônjuge, com os nossos amigos, nos nossos relacionamentos, que de fato a nossa boca ela externe aquilo que está no nosso coração e que o nosso coração esteja cheio de Jesus. E tem muitos desafios, né, pastora, assim, sobre as mesas, sobre as companhias também. Eu penso assim, como a sua história sempre foi na igreja, mas eu imagino que possa ter tido o cuidado de saber com quem conviver, com quem montar uma família, de como conduzir os filhos com as companhias. Isso permeia muito seu dia a dia? Sim, as escolhas, né? Nós fazemos as nossas escolhas todo dia. A gente tem oportunidade de fazer uma escolha. Então eu escolho com quem eu vou me casar. Hoje mesmo estávamos almoçando em casa e o meu marido estava conversando com a minha filha do meio. Temos 3 filhas e ele estava dizendo para ela: filha, a segunda decisão mais importante da sua vida é com quem você vai casar. A primeira é ter Jesus, é escolher Jesus, e a segunda é com quem você vai casar, porque ela libera um destino sobre você. Então, as nossas escolhas, todos os dias, nós estamos fazendo escolhas. E ela disse assim: ainda bem que eu tenho vocês para me orientar. Eu disse: sim, é verdade, filha, mas em muitos momentos você vai ter que fazer as suas próprias escolhas. E sabe, Andréia, se tem uma oração que eu faço, que ela virou assim todos os dias, sabe, na minha vida, falando e fazendo com as minhas filhas. Agora eu já não faço mais com as outras 2 que são grandes, mas a minha menor eu ainda faço. Eu sempre digo: Senhor, dá sabedoria a Nicole, a Lohane e a Hannah, para que elas façam as suas escolhas nessa vida. Porque o que a gente precisa é de sabedoria. A gente precisa de sabedoria, de como lidar com a vida, de como lidar nos nossos relacionamentos, de como que a gente vai, né, atuar com o outro, se comportar com o outro, escolher os amigos, escolher a mesa que vai sentar, escolher com quem vai casar e escolher Jesus. A gente precisa escolher Jesus todos os dias, né? E eu digo que quando a gente escolhe Jesus, aquele momento em que a fraqueza bater na porta, em que o pecado estiver assediando, eu preciso escolher Jesus. Eu preciso dizer não para o pecado e escolher Jesus. Então, certeza. Ele precisa ser a nossa escolha todos os dias. E sim, a gente está sempre aconselhando pessoas, né? Você fez a pergunta. Isso permeia muito a nossa vida, não só dentro de casa, não só no nosso pessoal, mas a gente sempre está ajudando o outro, né, a chegar numa consciência do que ele precisa fazer. Eu sempre digo que num aconselhamento ou no meu consultório psicológico, eu nunca digo para a pessoa o que ela tem que fazer. Eu tenho que levar a pessoa a ter consciência do que ela tem que fazer. Porque, no fundo, nós vamos fazer aquilo que está dentro da gente. E eu tenho muito a preocupação e a consciência de pensar que a gente precisa primeiro descobrir quem nós somos para Deus. Eu converso... Minha filha é pequena ainda, tem só 11 anos, mas eu converso muito com ela, eu repito muito com ela que ela é uma filha amada de Deus. Então, que ela precisa sempre lembrar isso. E aí eu espero que quando ela for maior, né, ela absorva isso para que ela tenha uma consciência da importância dela nessa vida, que ela vai ter uma missão, que ela ali já tem uma identidade, que ela vai ter um propósito, tudo junto com Deus. Né, que é uma experiência curiosa, assim, porque quando eu lembro de muito pequena a minha mãe falar sempre para mim assim: você é filha de Deus perfeito e maravilhosa, Deus te ama sempre. Eu não sei dizer, sei lá, 3 anos, eu lembro muito da minha mãe falando isso e ainda fala. Então eu comecei a falar para minha filha também. Que lindo. Né? E quando nesses momentos, às vezes a gente fraqueja por algum motivo, eu lembro disso. Então eu penso quanto hoje, né, já com toda essa clareza, essa experiência, eu penso quanto é importância a gente saber da nossa identidade em Deus, né? Sem sombra de dúvida. O que permeia, na verdade, a nossa vida é a identidade e o nosso propósito, a nossa missão. E que lindo isso que você faz com a sua filha, que lindo isso que a sua mãe fez com você. Isso é geracional, né? Isso vai passando de geração em geração. Você está empoderando a sua filha, trazendo uma autoestima segundo o coração de Deus. Eu acredito que a gente precisa fazer isso. Na minha história,
né, eu contando um pouco aqui da minha história, eu gosto muito de fazer isso também com as minhas filhas, mas é interessante que eu cresci, Andréia, querendo pertencer a algum lugar, porque todo ser humano tem uma necessidade de pertencimento, Sim. principalmente quando ele não sabe quem ele é. Eu sou fruto de camisinha furada. Eu sempre digo isso, eu adoro dizer isso, né? Porque no momento os meus pais não queriam mais um filho, meu irmão tinha 9 anos e a minha irmã tinha 7. Uhum. E num belo dia, meus pais não estavam bem enquanto casal, mas num belo dia aconteceu algo. Uhum. Papai aí se preservando. Mas eu vim. Então, eu digo isso porque eles não queriam, mas o Senhor me quis. Era plano do Senhor. Então, a minha identidade, durante a vida toda, até a minha adolescência, eu cresci com essa necessidade de pertencimento, de querer aprovação, de querer ser a filha perfeita, de querer mostrar que eu podia, que eu sabia. Eu fui uma filha que eu nunca dei trabalho para os meus pais. Não tenho aquele testemunho, fiz tal coisa, eu participei de tal coisa, não. Eu sempre fui uma criança que meus pais não precisavam me mandar estudar, eu sempre fui muito estudiosa, tirava boas notas. E eu cresci com esse senso de perfeccionismo muito grande na minha vida. Quando eu casei, eu queria ser a esposa perfeita, eu queria ser a mãe perfeita. Isso começou a gerar algumas coisas dentro da minha casa, porque eu queria que a casa fosse perfeita, que o tempo todo estivesse tudo limpo, tudo muito organizado. Eu queria ser a melhor esposa. E não está errado isso, mas a base em que eu queria ser essa era porque eu queria ser aceita de uma forma inconsciente, né? Sim. Muitas das coisas que a gente faz hoje é de uma forma inconsciente. E eu queria ser aceita. E foi um dia que eu fiz um curso que Deus falou muito comigo nesse curso, foi o curso Vencendo a Ira. E eu estava imprimindo na minha casa, eu queria que a minha filha tirasse as melhores notas, eu queria que a minha filha fizesse tal coisa, eu só tinha a minha primeira filha até então. E eu estava trazendo um certo peso para dentro da minha casa, porque eu queria que aquilo que estava dentro de mim, que era o senso de perfeição, alcançasse todas as esferas onde eu estava envolvida. Só que aquilo não estava fazendo bem, era como se eu estivesse colocando uma carga, um peso. E eu me lembro que uma vez eu levei minha filha ao médico e eu disse, vamos filha, rápido, bora, tem que ser demais, tem que ser rápido, você está muito lenta. E eu cheguei nesse médico e ele disse assim para mim, eu dizendo para ele, demorou, por isso que nós chegamos atrasada, assim. E ele virou para mim e Deus usou a boca dele e disse assim, você precisa respeitar o processo do outro. Nunca me esqueci disso. Você precisa respeitar o tempo do outro. Né? Então, eu queria que tudo fosse muito perfeito. E quando eu fiz esse curso, o Senhor trouxe para mim, né? Eu disse, Espírito Santo, por que eu ajo dessa forma? Por que eu quero ser perfeita quando nos meus relacionamentos isso tem bagunçado um pouco? Por que eu quero ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, eu quero a filha perfeita, o marido perfeito, a casa perfeita? E foi quando o Senhor falou ao meu coração, você não precisa ser perfeita para ser amada. E eu já quero deixar isso para você, você não precisa ser perfeito para ser amado, porque Deus já nos deu uma identidade, nós somos filhos dele. E não há nada que a gente faça ou deixe de fazer para Deus nos deixar de amar ou amar mais ou menos. Ele já nos ama, ele já provou o seu amor, tendo enviado Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, no nosso pior estado. Ele já deu seu filho. E foi quando eu entendi, naquele dia, naquela experiência, eu chorei muito. A partir daquele dia, eu falei, Senhor, eu estou disposta a ser trabalhada pelo Senhor. Eu não preciso ser perfeita, eu não preciso ser a melhor pessoa, o Senhor já me ama. E a partir de então, isso depois de casada, Andréa, a minha identidade ela foi sendo assim, reconstruída. Eu acredito que a nossa vida é isso. Era para que todo mundo olhasse os outros. Estamos em obra, estou em obras. Né? Porque quando a gente olha que o outro está num processo, eu estou num outro processo, eu estou num outro tempo, nós passaríamos a ser mais gentis com as pessoas. Nós passaríamos a ter uma compreensão maior do outro. Quando a gente tem uma compreensão maior da gente, do nosso processo, nós respeitaríamos mais o outro. Nós nos frustraríamos, inclusive, menos. Porque a gente se frustra muito porque a gente aumenta o nível de expectativa em relação ao outro.
achando que o outro vai agir como a gente, achando que o outro vai ter o mesmo olhar, a mesma lente, a mesma forma. E as pessoas são diferentes. Isso é maturidade, né? Então, a nossa identidade ela precisa estar firmada em Deus. Porque quando ela está firmada em Deus, o outro pode dizer que eu sou feia, que eu sou isso, que eu não fiz aquilo, mas quando eu sei quem eu sou, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu durmo tranquila. Porque não é sobre o que o outro está achando, não é sobre o que o outro está pensando a meu respeito, é sobre quem eu sou em Deus. E eu acredito que a vida cristã, a vida como um todo, ela perpassa por esses dois caminhos. Quem você é e qual o seu propósito. Com certeza. Também confio muito nisso, assim. Eu fico pensando que se essa descoberta, às vezes ela vem tarde, né? Às vezes tem as pessoas que eu digo que são super abençoadas de logo encontrar esse caminho, né? Mas tem muitas pessoas que vêm tarde, né? Como se fala, né? Envelhecer não quer dizer ficar maduro, Sim. né? Mas essa descoberta, ainda que um pouco mais tarde, ela é possível. Como buscar esse entendimento de quem nós somos em Deus? Então, eu acredito que os nossos dias estão contados nessa terra. A Bíblia diz que os nossos dias já foram escritos no livro de Deus, quando nenhum deles havia ainda. Então, quando Deus tem um propósito para cada um de nós, cedo ou tarde isso vai acontecer. Existe um tempo, um kairós de Deus para a sua vida, um kairós de Deus para a minha vida. E Deus sabe, Andréa, como nos atrair para Ele. Deus sabe como trabalhar na nossa vida. E muitas das vezes nós aprendemos muitas coisas nos momentos mais desafiadores da nossa vida, mais difíceis. As provas, elas nos ensinam muitas coisas. Existem lições que a gente aprende. As lições mais poderosas que a gente aprende é no tempo da prova. É lá no tempo da prova que o nosso coração é provado, é testado, é revelado. O salmista disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, é na prova que o nosso pensamento vem à tona, que o nosso coração vem, né? Ele é exposto. Então, eu acredito que nunca é tarde para se conhecer. Na verdade, até o fim da vida, nós ainda vamos nos conhecer, né? Porque a gente não sabe. A gente não sabe muitas das nossas reações. Sabe, André, eu fico pensando, às vezes, minha mente é muito criativa, eu fico pensando e... Você já parou para pensar por que as pessoas morrem num assalto? Você acha que a pessoa quer morrer? É uma reação. É uma reação que ela não dá conta de segurar. É uma reação de alguém que ainda não se conhece. Então, é na prova que a gente vai conhecer algumas das nossas reações, a gente vai conhecer o nosso coração, algumas das nossas atitudes. Porque ninguém quer morrer de graça. Eu mesma, é até interessante e engraçado, que eu já passei por 2 episódios de assalto. Nossa, passei também. E você sabe que o primeiro deles eu tinha aproximadamente uns 16 anos. Eu estava voltando da escola indo para a escola muito cedo, e o rapaz tentou pegar o meu celular, um garotinho assim, um menino, tentou: passa o seu relógio aí, dona. Ele falou assim mesmo para mim. Aí eu olhei para ele e disse: tu tá doido? E saí correndo. A gente não pensa, né? Não pensa. Em um outro episódio foi que o ladrão estava se aproximando e eu saí correndo. Eu disse: meu Deus, que reação! Se ele tivesse um revólver, ele teria. Então, as pessoas, elas não morrem porque elas querem. São reações. Então, até o fim da nossa vida, a gente vai estar descobrindo coisas na gente que a gente não sabia que tinha. Com certeza. Não é? E a gente precisa estar treinado, eu brinco assim, em relação... Eu fiz arte marcial há muitos anos e eu passei também 2 vezes por assalto. A primeira vez eu não fazia arte marcial e fiquei paralisada, né? Aí a segunda vez eu já fazia muitos anos de arte marcial e tinha passado por um treinamento, né? Ali na arte marcial eu fazia Aikido, então o sensei treinava a gente como a gente reagir
Eu treinava, fazia um preparo emocional para a gente, muito mais do que o físico. Claro que eu tinha ali um preparo físico e técnico de arte marcial, que se fosse em caso de vida ou morte, poderia até, sei lá, tentar alguma reação. Mas no momento, parece que ligou uma chave, assim, e eu fui fazendo exatamente tudo que ele tinha orientado fazer, né? E eu brinco que nas experiências da nossa vida, a gente tem que ligar esse botão, às vezes, também, e ir no automático de Deus também, né? Ele fala assim, olha, orar e vigiar, então vamos fazer isso. Eu não estou conseguindo pensar muito bem, vamos manter o padrão, que uma hora as coisas se ajeitam e a gente começa a ter o controle, né? Um certo controle novamente. Mas eu sempre ouço essa pergunta, especialmente depois que a gente começou o podcast, muita gente me pergunta isso. Poxa, como é que eu vou me encontro? Como é que eu sei o que Deus quer para mim? Né? Será que não está tarde? Tem muita gente que fala isso. E eu mesma achava que, assim, como eu lhe falei nos bastidores, né? Sou de berço cristão, berço católico, e sempre estive na missa, sempre tinha a minha rotina. Mas eu sinto que o meu relacionamento se aprofundou com ele, mesmo não tem tanto tempo, uns 3 anos. Não é tanto tempo como pessoas que têm uma vida inteira, né? Já de um relacionamento muito mais profundo. Mas eu penso também de como é que você escolhe fazer, você escolhe viver a partir dali, né? Eu acho que quando desperta na nossa cabeça o que eu tenho que fazer para Deus falar comigo, a partir dali é uma decisão. Sim. Não é? Decisão, eu quero descobrir como é, então eu vou ficar pedindo aqui até ele resolver falar comigo. Pronto, eu acho isso maravilhoso, porque existem coisas que Deus faz e existem coisas que nós fazemos. Costumo dizer que Deus não vai fazer coisas que cabe a nós fazermos, não porque Ele não possa, Ele é soberano, Ele faz todas as coisas. Mas existe um momento que nós temos que agir. Certa vez, naquele episódio em que Moisés estava diante do Mar Vermelho, a Bíblia diz que os inimigos estavam se aproximando e o povo estava dizendo, e aí Moisés, você nos chamou até aqui para a gente morrer? E Moisés então falou com Deus, Senhor, e agora o que eu faço? E ele disse, Moisés, toca com a tua vara, Moisés, e manda que esse povo marche. E quando eles deram o primeiro passo, o mar foi se abrindo. Então, existem coisas que cabem a nós fazermos. E em se tratando de conhecer a Deus, a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, eu costumo dizer também que o tamanho da nossa fome é o tamanho que Jesus vai aparecer para a gente, vai vir, vai estar conosco, né? Então, nós precisamos encontrar esse favor de Deus sobre a nossa vida. E o favor de Deus, ele está muito relacionado ao tamanho da nossa fome por Deus, da nossa paixão por Jesus, da nossa pureza, da nossa santidade, da nossa obediência. Né? A Bíblia diz, quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Então, eu acredito que hoje é preciso, André, haver um resgate. Às vezes a gente acha que ir para a igreja é suficiente, mas eu preciso dizer que não é suficiente. Porque a igreja, para mim, a igreja é como aquele intervalo do jogo. Que... intervalo do jogo, bora lá, pessoal, vamos lá, bateu aí, bora passar um gelol, vamos lá, segundo tempo tá chegando aí, porque o jogo é lá fora. É no dia a dia que a gente vai demonstrar se nós somos homens e mulheres de Deus. É no dia a dia, de acordo com as circunstâncias, que a gente vai demonstrar se a gente tem um relacionamento com Jesus, se a nossa casa, a nossa vida está na rocha. Sabe, quando o vendaval vem, é aí que a gente vai saber. Mas como saber se a nossa casa está na rocha? Quando eu conheço esse Deus, quando eu confio nele, quando eu o obedeço. Nós estamos diante de uma geração, até falei recentemente numa ministração minha, que nós estamos vivendo uma geração muito líquida. Uma geração que está indo para a igreja apenas por ir, apenas para receber. Mas e quando é que eu vou entregar? E quando é que eu vou me doar?
Com certeza. E quando é que eu vou buscar mais ainda o Senhor? E quando é que eu vou subir de nível em Deus? E quando é que eu vou buscá-lo mais no meu dia a dia? O dia de ir para a igreja é apenas aquele momento em que você está sendo alimentado, mas que você vai entregar para Deus também. Mas o meu dia a dia, a minha busca, o meu contato com a palavra de Deus, meu contato com a oração, sabe, é estar com Ele. Nós precisamos aprender a andar com Deus. A andar com Deus. Sabe, qualquer decisão que eu venha tomar, Senhor, eu preciso saber da Tua vontade. O que o Senhor pensa sobre isso? E aí eu vou para as Escrituras Sagradas. Então, andar com Deus. Então, essa geração é uma geração que acha que 90% de obediência é obediência. Não. 90% de obediência é desobediência. Nós estamos desobedecendo em coisas pequenas. Nós estamos nos perdendo ao longo do caminho, no meio do processo. Mas Deus está nos chamando para viver uma vida de fato. Ou eu sou cristão ou eu não sou. Eu amo Jesus de verdade ou eu não amo. Sabe? A Bíblia diz lá em Apocalipse que nós não devemos ser nem frios e nem mornos. Porque o Senhor vai nos vomitar da sua boca. Nós não podemos ser mornos. Ou a gente é frio ou a gente é quente. Né? Então, é o tempo de decisão. Nós estamos vivendo esse tempo de decidir. E também é uma geração que quer somente ser servido. Sim. Não sabe servir. E a gente começa a observar que quanto mais a gente conhece a Deus, a gente vê que a nossa função enquanto ser humano é servir, não é ser servido. Né? E Ele mesmo, Jesus, serviu, mais serviu do que foi servido. Então, não faz sentido, na minha visão, você olhar a história de Cristo, conhecer a história de Cristo e querer ser só servido. Não faz sentido nenhum. Pelo contrário, acho que você encontra um propósito muito maior, muito mais bonito. Você é mais preenchido quando você passa para essa perspectiva de servir ao próximo, né? E sabe o que é lindo? Que servir... Deus é lindo quando Ele escreve as Escrituras e quando Ele nos diz que é melhor servir do que ser servido. Ele veio para servir. Jesus estava com uma bacia, uma toalha na mão, quando os discípulos estavam reunidos, e Ele lavou os pés de seus discípulos, nos dando o maior exemplo. Você sabe, quando a gente serve, a gente está pensando no outro, mas o mais beneficiado somos nós. Com certeza. E a neurociência explica isso de uma forma tão linda, que quando a gente está servindo, é liberado neurotransmissores no nosso organismo, que eles não seriam liberados de uma forma tão acentuada como a gente está servindo. É lindo isso demais. Né? A gente faz atividade física para, né, ter ali a serotonina, a adrenalina, a gente está ali querendo todo esse movimento do corpo, a gente faz tantas outras coisas que são boas para a saúde mental. Mas quando a gente está servindo, existe uma carga, sabe, uma dosagem maior desses neurotransmissores do bem-estar, que a gente não tem ideia. E como é lindo, Deus é lindo quando diz que é tão bom servir, é tão bom se doar, é tão bom dar, que é melhor dar do que receber. Então ali a gente está sendo beneficiado. O maior beneficiado somos nós. Lá na igreja, a Igreja Angelim Belém, nós temos uma plataforma e uma das culturas da nossa casa é o voluntariado. Nós temos aproximadamente 500 voluntários envolvidos em diversas áreas, em diversos departamentos. E a gente diz assim, é o nosso slogan como voluntário, né? O voluntariado não é uma mão de obra gratuita. É um serviço que não tem preço. Que lindo. Porque o mais beneficiado somos nós. Então, nós estamos sempre honrando os nossos voluntários, a dedicação, o amor, o servir. Nós servimos a Deus, mas nós servimos pessoas também. Sim. E é lindo isso, né? Olhar o outro e poder servir, poder contribuir, poder ajudar. Isso aí não tem preço. Não tem mesmo. Fato. E eu acho lindo, assim, como Deus move todas essas coisas e deixa claro que o servir é bênção. E como eu lhe falei nos bastidores também, né? Eu, antes de começar o podcast, eu ficava
conversando com Deus e dizia assim, pai, eu queria tanto te servir, mas eu não sei fazer nada. O que é que eu posso fazer? E aí foi quando ele me mostrou aqui o podcast. Como as pessoas podem encontrar a sua forma de servir? Eu acho lindo, né? Lá na igreja é interessante que sempre que chega alguém novo, sempre que alguém decide ficar com Jesus, e eu sou uma pessoa muito impulsionadora, isso já é da minha natureza, e eu sempre pergunto assim, o que você gosta de fazer? Eu acredito muito que a pessoa vai descobrindo o seu dom, o seu talento natural a partir daquilo que a move. Se existe algo que eu tenho paixão, que eu tenho prazer, que não é peso, bom, a minha linha de atuação vai estar por aí, não é? Então é muito fácil a gente descobrir, sim, qual é a nossa atuação, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, a partir dos dons e talentos que nós recebemos, a partir daquilo que nos move em paixão. Tudo que a gente faz com paixão fica lindo, né? Com Tudo certeza. que a gente faz, as pessoas percebem. Quando você é um profissional, que você tem amor pelo que faz, as pessoas sentem. Seja qualquer tipo de profissional, seja em qualquer área que você atua. Eu vejo você, por exemplo, aqui tão lindamente, sorridente, embora vencendo os seus temores, vencendo tantas coisas, mas você faz o que gosta. Isso é lindo, porque a gente percebe quando existe amor naquilo que faz. Então, eu costumo dizer que quando a gente ama determinadas coisas, é por aí que está o caminho do nosso propósito. A gente precisa estar atento a isso. Pastora, e em relação, eu queria falar agora um pouquinho em relação ao seu ministério, especialmente em relação às mulheres. Sim. Não é? O que você pode me contar um pouquinho? Eu amo. Tá aí a minha paixão. Falar de mulheres, falar de cuidar das mulheres, falar de impulsionar as mulheres, cuidado espiritual, cuidado emocional, cuidado físico. Nossa igreja ela tem uma linha muito bonita. O corpo, alma e espírito. A gente é muito ligado nessas três atuações, vamos dizer assim. Porque o ser humano é corpo, alma e espírito. Deus nos deu um corpo, uma alma e um espírito, né? Soprou o seu espírito. E cuidar de mulheres é levar a mulher a essa plenitude. E eu dava um curso na igreja, um curso conhecido, Mulher Única. E eu dei há alguns anos esse curso e o Senhor começou a inquietar o meu coração, dizendo assim, eu quero te dar algo específico para as mulheres, não mais copiado, não mais dentro daquilo que você já aprendeu. Eu quero compartilhar algo com você. E eu me lembro que o tema já tinha na minha cabeça, né? Plenitude, plenitude. O que é ser plena? O que é ser plena? Ser plena não é ter tudo, mas é não sentir falta de nada. É estar preenchida. E eu poderia te dizer de uma maneira muito mais acessível que ser plena é ser grata, é estar contente com aquilo que a gente já tem. Né? E eu me lembro que eu fui numa livraria e disse assim, eu vou pesquisar tudo sobre plenitude. Deixa eu ver se eu acho algum livro para ver se eu faço o curso. E eu comprei uns 3 livros que eu achei na livraria, uma livraria cristã. E eu fui folhear os livros, fui ler alguns, eu disse, não, aquela inquietação dentro de mim, não é isso, não é esse caminho. Porque Deus, ele quando nos dá algo, e a gente conversava ainda há pouco sobre isso, Deus é muito claro, ele é específico. Né? Ele sabe como nos direcionar, é lindo isso de Deus. Que ele diz exatamente como tem que ser feito. Foi isso que ele fez com os tabernáculos, a maneira como ele disse, ele deu a planta, ele já vai dando tudo o que ele quer, movendo todas as coisas. E foi o que Deus fez comigo. Essa é uma experiência pessoal e única na minha vida. Eu, então, li aqueles livros, eu disse, não é isso, eu fiquei inquieta. E teve um dia que eu peguei a Bíblia, eu sabia que eu queria falar sobre a mulher de Provérbios 31. E eu fiquei lendo o capítulo de Provérbios 31 em várias versões da Bíblia. E eu gosto muito de ler, e quando eu estou lendo as Escrituras, eu digo para Deus, Senhor, abre
os meus olhos. Existe algo que está por trás do natural, né? Porque a Bíblia é sobrenatural. A Bíblia é um alimento vivo. Eu como hoje, mas eu já quero comer de novo. Já. Também. Que eu compreenda o que está ali, porque tem muito mais do que a gente consegue ver. Muito mais. É um alimento vivo. É uma mesa de banquete. E então eu abri e fiquei lendo, e o Senhor foi me dando em cada versículo algo sobre aquilo que Ele gostaria para a vida das mulheres naquele tempo. E então comecei a escrevi a primeira lição. Até então era um curso que eu ia dar, não estava relacionado a um livro. E eu comecei a escrever, comecei a pesquisar, e escrevia. Olha, Andréia, às vezes eu acordava pelas madrugadas, o Senhor me despertando, dizendo assim, vai para o teu computador que eu quero falar contigo. Né? Vai para a Bíblia, vai lá e escreve. E eu começava a escrever, de modo, quando eu estava escrevendo, eu já comecei a compartilhar as minhas experiências naquela lição, que até então era uma lição, e quando eu vi, surgiu um livro. Nunca pensei, nunca disse assim, nunca fui escritora, não sou escritora. E ele nasceu. Foi em 2 meses e meio que eu escrevi esse livro. Algo assim tão sobrenatural. Eu não sentei para dizer, eu vou escrever um livro. Foi o Senhor que me deu. E eu posso te dizer assim, que quantas vidas têm sido edificadas. Esse livro já foi para muitos lugares do Brasil, até fora do Brasil. E assim, o quanto que não tem nada a ver comigo, e eu sempre digo isso, a glória é do Senhor mesmo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então eu vivi essa experiência com o Senhor poderosa, quantas madrugadas acordadas, o Senhor me dando, gerando aquilo, quantos momentos de oração, quantas lágrimas foram derramadas, quantas experiências vividas. Então esse livro surgiu dessa forma, e até hoje, já está na 3ª edição, muitas pessoas têm sido edificadas, eu faço um curso, e agora, de primeira mão, eu quero te falar aqui para você que esse curso ele vai para a plataforma online, curso Mulher Plena, porque muitas pessoas fora de Belém têm me pedido, e eu acredito que é o tempo, há um tempo certo para todas as coisas. Com certeza. E é isso, então esse livro tem abençoado muitas mulheres, eu amo trabalhar com mulheres, eu amo servir as mulheres. Você acha assim que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, mas assim, falando ainda de mulheres, né? Existem tantos desafios em ser mulher, já é um grande desafio nessa sociedade de hoje. Ser uma mulher cristã, mãe, qual que é a tua visão sobre isso, a sua perspectiva sobre isso? Tendo ali como um panorama esse cenário de hoje, uma sociedade tão querendo colocar as coisas invertidas, né? Pregando valores invertidos. O grande desafio da gente ser uma mulher, mãe, cristã, e tentar ali se manter firme em Deus e tendo o desafio de cuidar das nossas famílias, para que isso não se perca e, pelo contrário, que impacte nas próximas gerações. Ser mulher é uma dádiva do céu. Completou a obra. Eu digo que nós completamos a obra. Tão sonhada por Deus. Deus criou todas as coisas. E Ele criou o homem. E Ele disse assim, parece que ainda está faltando alguma coisa. Não é? Está faltando alguém para completar. É verdade, meninos que estão aqui. Está faltando. E Ele disse assim, far-lhe-ei. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda. Eu acho lindo essa versão. Que lhe corresponda. Nós nascemos para corresponder. Nós não nascemos para agir, nós nascemos para reagir. Nós nascemos para corresponder. E isso é lindo. Sabe por que é lindo? Porque isso traz uma leveza. Nós nascemos dotadas de habilidades que os homens não têm. Por isso que a gente completou a obra. Nós temos uma visão muito mais ampliada, nós temos um discernimento muito mais aguçado, nós temos uma percepção. Deus assim fez a mulher. Eu digo que Ele usou aquele pincel mais fino, delicado, para a gente ser exatamente como Ele sonhou. Só que hoje a sociedade, o mundo tem trazido
uma conotação diferente para a mulher, uma conotação vulgar, uma conotação de controle, um empoderamento fora dos padrões das escrituras sagradas. A mulher, ela está ocupando um lugar, e eu não digo lugar na sociedade, porque a gente tem potencial para isso e a gente deve ocupar esses lugares, porque o Senhor nos deu habilidade para isso. Mas a mulher hoje tem ocupado um lugar dentro dela, sobretudo, de como se ela fosse um homem, um macho, alguém tão independente, que essa independência, inclusive, tem sido de Deus. A mulher, ela tem estado na brabeza, tem feito coisas que não é para ela fazer. Você vai olhar hoje no índice de pessoas morrendo do coração, as mulheres estão no maior índice, porque elas estão ocupando cargas emocionais que não é para elas ocuparem. Sabe, lugares de entendimento, de força, que elas não deveriam ocupar. Porque nós temos uma força sem igual. Nós somos muito resilientes. Nós sabemos dar a volta por cima, a grande maioria das vezes. Nós temos um potencial dado por Deus muito grande, mas nós estamos usando isso para o lado errado. Nós podemos ser femininas, nós podemos ser doces, nós podemos ocupar o nosso lugar com tanta maestria, com tanta sabedoria, sabe, que não vai roubar o nosso brilho. É lindo quando Deus diz nas Escrituras: a mulher sábia edifica a sua casa. E sabe, Andréia, esse termo casa não é casa, lugar, é casa vida, é casa funções, é casa tarefas. Nós somos multitarefas. A gente faz o mesmo, a gente está com alguém no celular, mexendo no mingau do menino, desliga aí a televisão. A gente vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente foca em um monte de coisa ao mesmo tempo. O homem não, o homem está assistindo o futebol dele, tu está falando com ele 10 milhões de vezes e ele não ouve. Não é? É verdade. Ei, presta atenção em mim. Ele está focado, porque ele tem uma visão unidirecional. A gente tem uma visão multidirecional. É isso. Né? E é lindo ser mulher, eu amo ser mulher. Quando a mulher descobre o valor que ela tem, essa mulher vai longe. É verdade. Vai alcançar lugares lindos em Deus. Não é na sociedade, é em Deus, porque esse é o nosso lugar. E a gente está perdendo isso, essa doçura, sabe? Esse ser mulher. Então, quando Deus disse, olha, a mulher sábia edifica a sua casa, ela edifica a sua vida como mãe, a sua vida como esposa, a sua vida como amiga, a sua vida como filha de Deus, a sua vida como profissional, a sua vida como dona de casa. É lindo. Quanto que a gente precisa de sabedoria. Nós somos o esteio, nós somos a coluna, nós somos o termostato que avaliamos o ambiente da nossa casa, mas nós somos o termômetro que avaliamos o ambiente da nossa casa, mas nós também somos o termostato que mudamos o ambiente da nossa casa. Uma mulher posicionada em Deus, uma mulher de oração, uma mulher firme, uma mulher sábia, ela é capaz de construir relacionamentos lindos dentro de casa. Ela é capaz de criar filhos maduros, filhos posicionados, filhos com autoestima lá em cima, filhos que sabem quem são. Essa mulher é capaz de ser dócil no casamento, de direcionar o marido, de elogiar o marido. A Bíblia diz, lá na mulher de Provérbios 31, sabe, que o marido dela a elogiava. Entendeu? Os filhos a elogiavam. Era uma mulher que fazia tantas coisas, multitarefas. Ela vendia, ela analisava a propriedade, ela vendia, ela fazia, usava suas mãos, usando seus talentos, e a lâmpada dela à noite ainda estava acesa para o marido. Que coisa maravilhosa, né? Uma mulher sábia, uma mulher que sabe administrar o seu tempo, uma mulher que é doce, que é feminina. Ah, meu Deus, mulher de Deus, esse é o teu lugar. Para de ficar querendo se comparar, competir. A gente não nasceu para competir. Não. A gente nasceu para saber quem nós somos em Deus. Acho que tem tanto engano em querer caber em lugares, né? Caber em lugares da sociedade, que as mulheres se enganaram por muito tempo e ficaram sem conseguir ver a beleza de ser uma mulher virtuosa, segundo Deus nos ensina a ser. Mas eu acho que, será que é fácil ser uma mulher virtuosa? Eu penso que é um grande desafio, né, se a gente não se descobre enquanto filha de Deus primeiro.
Aí fica brigando para tentar se entender, tentar, enfim. Mas quando a gente se descobre em Deus, aí naturalmente a gente vai aprendendo a ser. Ele vai nos ensinando, vai nos orientando, vai nos mostrando o caminho, nos dando discernimento, sabedoria, para que a gente venha a se tornar uma mulher virtuosa. Sim, eu tenho um conselho. Diga. Tem um conselho. Queremos conselho. Pausa para o conselho, que é importante. Tem um conselho que não é só para mulher. Conselho para a vida, para homens, para jovens, adolescentes, para todos nós. E eu não poderia dar um conselho melhor senão das Escrituras Sagradas, né? Sim. Em Hebreus capítulo 11, diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, nos desfazendo dos pesos e do pecado que de tão perto nos assedia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Para mim, esse é um conselho extremamente pontual, atual, decisivo, um dos melhores conselhos que toda mulher, a gente está falando de mulher aqui, mas que toda mulher, que todo homem, todo ser humano tem que se agarrar e viver. Por quê? Veja bem, eu vou explicar. Corramos com perseverança. Ele está dizendo a carreira que nos está proposta. Primeiro de tudo, ele está dizendo que existe uma carreira que está proposta para mim e para você. A minha carreira, Andréia, é diferente da sua. É diferente da do Thiago, diferente dele, é diferente de todo mundo. Nós temos uma carreira proposta por Deus única. Porque nós somos únicos. Deus não fez filhos em série. Somos únicos. Não existe um nariz igual ao nosso, né? Ia ser tão chato se a gente fosse tudo igual. A gente não ia se suportar, porque às vezes a gente nem se suporta, né? Meu marido diz que se a gente fosse viver numa ilha sozinho, tem hora que a gente ia se morder, que a gente não ia se aguentar. Então Deus não fez filhos em série, nós somos únicos. Então existe uma carreira proposta por Deus para a minha vida. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer hoje aqui é: será que eu estou vivendo a minha carreira ou a carreira que Deus já propôs para eu viver? Sim. E é por isso que tem muita gente perdida na vida, desnorteada na vida, se competindo, se comparando, porque está vivendo uma carreira olhando para o outro. É verdade. Entendeu? Sim. Nós temos uma carreira única que Deus já propôs, que é uma carreira de vitória, de crescimento, de força. Ele sabe o caminho. Quando a gente vai num caminho que a gente não conhece, a gente é capaz de cair no buraco, de ir com um carro rápido numa lombada e bater. Enfim, né? Com certeza. Então ele está dizendo que existe uma carreira proposta. E ele está dando um conselho, ele está dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então ele já está me dizendo que essa carreira é uma corrida. E você sabe, eu malho, eu sou crossfiteira, tô tentando, né? Correr é mais desafiador do que caminhar, sim ou não? Exige mais esforço, existe mais treino, existe mais dedicação, existe mais preparo. Então ele está dizendo que corramos com perseverança, corramos a carreira. E quando eu corro, eu estou focada, eu não estou olhando para o lado, eu estou correndo ali a minha carreira, porque eu estou esperando um prêmio. E a gente sabe que o prêmio que a gente está esperando é a coroa celestial, é chegar ao céu, é viver com Cristo por toda a eternidade. Aí ele está dizendo: corramos com perseverança. Ele está me dando a dica de como é que eu tenho que correr, porque no meio da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa área de atuação, dos nossos relacionamentos, a gente quer desistir. E ele está dizendo: olha, corramos com perseverança. E quando a gente vai estudar a palavra perseverança, perseverança é continuar apesar de. Apesar de eu estar em crise, apesar de eu estar com ansiedade, apesar de não ter dado certo essa porta, apesar de eu estar separado do meu marido, apesar do meu filho não estar indo para o caminho que eu gostaria, apesar de eu estar, dessa porta de emprego estar fechada na minha vida, apesar de eu estar numa condição não muito boa, apesar de tantas coisas, tem tantos apesares na nossa vida, porque a vida é assim. A gente vai viver nesse mundo, esse mundo é mau. A gente vai passar por tribulação, Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Então, ele está dizendo que a gente tem que correr com perseverança. Eu tenho que perseverar nessa corrida, sabe? Porque existe uma carreira proposta por Deus. Mulher, você tem que perseverar nessa carreira de ser uma mulher sábia, que edifica o seu lar, a sua casa, a sua vida, a sua família. A gente tem que perseverar. Né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí ele vem, a segunda dica aí. Nos desfazendo do pecado e dos pesos que de tão perto nos assedia. Ora, pecado todo mundo sabe o que é, eu não preciso dizer o que é pecado, todo mundo sabe. Mas e que pesos são esses? Já viu um corredor? Se o corredor colocar um peso de 20 quilos de um lado e 20 quilos do outro, ele não vai cansar mais rápido? Com certeza. Com certeza, né? Então ele está dizendo que a gente tem que se desfazer desses pesos que de tão perto, esses pesos que de tão perto nos assedia. Pesos, que pesos são esses? Coisas que nos fazem cansar nessa corrida. Como, por exemplo, a preocupação. A gente está se preocupando. A gente está se ocupando antes do tempo. A ansiedade. E eu não digo ansiedade normal, porque ansiedade todo mundo tem, ansiedade natural. Mas é aquela ansiedade que me impede de prosseguir, de continuar. Preciso buscar ajuda. Se eu estou com um transtorno de ansiedade, se a ansiedade está batendo na minha porta, eu não estou conseguindo desenvolver o meu dia a dia, eu preciso procurar ajuda. Né? Um outro peso, o medo. Sabe, coisas que estão me impedindo da caminhada. Então a gente tem que se desfazer. E ele continua dizendo, se desfazendo do peso e do pecado que de tão perto nos assedia, olhando firmemente. Não é olhando de qualquer jeito. Não é olhando fechando os olhos. Não é olhando para o lado. É olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É lindo isso. O autor e consumador da nossa fé é Jesus. Então esse precisa ser, sabe, a nossa carreira desse jeito, correndo com perseverança, sem pesos e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, sem olhar para o lado, sem estar me comparando, sem estar tentando impedir com que o outro vença, porque existe uma área de atuação, uma carreira para mim. Todos nós estamos correndo, mas todos nós vamos ganhar o prêmio, cada um no seu tempo, cada um do seu modo, cada um no seu processo, uns mais avançados, outros menos. Mas a grande verdade é que a gente está junto nisso. O nosso alvo é o céu, né? Com certeza, maravilhoso, maravilhosa essa reflexão. E aí já me dá o gancho para uma das perguntas que a gente faz constantemente aqui no programa, que é: vale a pena crer? Por que vale a pena crer? Essa pergunta ela é tão pontual, ela é intencional e ela é maravilhosa de responder. E eu vou te responder com uma história que eu já vivi. Alguns anos atrás, nós trabalhávamos com jovens, eu e meu esposo, e teve uma jovem que ela veio me apresentar, um namorado dela. Ela disse assim para mim: pastora, o meu namorado é ateu, não acredita em Deus. Meu namorado não, o rapaz que eu estou interessada é ateu, ele não acredita em Deus, eu devo prosseguir ou não? Eu disse: deixa eu conversar com ele. E eu pedi um tempo de conversa com ele. E eu comecei a conversar com ele, e ele começou a questionar muitas coisas. Um filósofo certa vez disse: o dia que Deus couber na nossa cabeça, ele se tornou pequeno, porque Deus é grande demais. Deus está sempre se manifestando de forma inédita. Se você está ali enferma e você ora por saúde, ele vai se apresentar como Jeová Rafa, o Deus que cura. Sim. Se você está ali precisando de uma provisão, ele vai ser ali o Jeová Jireh, o Deus que provê. Deus está sempre se apresentando de formas diferentes. E eu perguntei para ele, eu disse, depois de tantos questionamentos que ele me fez, depois de tantas coisas que ele estava perguntando, tantas indagações, eu disse: tá bom, beleza. Vamos fazer de conta que você esteja certo. Deus não existe. Não vale a pena crer. Vamos lá. Eu vou partir do pressuposto daquilo que você está me falando, eu disse para ele. Vamos supor que essa Bíblia, eu peguei a Bíblia para ele e disse assim: vamos supor que tudo aqui seja mentira, seja balela, seja uma coisa ultrapassada. Mas o que eu estaria perdendo em ser alguém melhor?
Porque a Bíblia me propõe a amar o próximo. A Bíblia me propõe a dar a outra face. A Bíblia me propõe a servir, a amar incondicionalmente, a abraçar, a ser uma boa mãe, um bom esposo, uma boa filha. O que eu estaria perdendo se tudo isso fosse mentira? E ele disse, nossa, alguém me convenceu. Amém. E é isso, sabe? Vale a pena crer por isso. Porque, digamos que tudo que a gente lê na Bíblia fosse mentira, a gente vai chegar no último dia da nossa vida e dizer assim, meu Deus, que bom que eu fui alguém melhor, porque a Bíblia me ensinou. Então isso já valeu a pena. Com certeza. Isso já valeu a pena. Por isso que o que nos move, André, é a fé. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se a gente não tiver fé. A fé é a nossa mola mestra. É aquilo que nos move. Costumo dizer que fé é você dar o passo sem ver o chão. Com certeza é isso. A gente não se move por aquilo que a gente sente. A gente se move por aquilo que a gente crê. Porque o nosso sentimento é enganoso. Me diz se não é verdade que tem dia que a gente não acorda bem. Com certeza. Tem dia que a gente acorda assim, meu Deus, me deu uma tristeza. De onde vem isso? Meu Deus, eu não estou afim de sair para trabalhar. Não é? Meu Deus, eu estou com medo. Medo de quê? De onde vem esse medo? Porque os nossos sentimentos são enganosos. Mas eu preciso crer. Né? Eu preciso crer. E crer eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, mas eu estou crendo. Isso é crer. Então eu não me movo por aquilo que eu sinto, porque o meu sentimento é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Mas eu me movo por fé. E fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu creio. É um fato, André. Digamos que alguém dissesse assim, não, pastora, você não esteve lá com a Andréia no CristoCast. Me diga se é verdade ou mentira. Mentira. Mentira, porque é um fato, eu vim aqui. Então não importa se o outro está crendo, acreditando, não, dizendo que não existe. O importante é que é um fato, aconteceu. Não é? E a gente se move por isso. Simplesmente por crer, e é maravilhoso crer. Deus nunca errou, Deus não erra, Deus nunca enganou, Deus é fiel, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, Ele é Deus, e agindo Deus ninguém impedirá. Então é isso que nos move, eu amo servir a Deus, eu amo estar, você que está nos acompanhando, olha, eu posso te dizer que essa é a melhor decisão que você pode fazer na sua vida. Decida crer em Jesus. Ele, tenho certeza que Ele nunca vai te decepcionar. Homens nos decepcionam, homens falham, nós temos uma natureza caída, mas Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, e eu tenho certeza que você, o recebendo na sua vida de todo o seu coração, você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra, apesar dos problemas. Acredito no mesmo, pastora, me dê sua mão. Muito obrigada, Deus. viu, pela sua presença aqui. Foi lindo, que ensinamentos, que conversa boa. Podemos voltar nessa conversa em outros momentos, também, quem sabe, no episódio especial, né, temático para as mulheres. Sim. Vamos pensar a respeito sobre isso. Mas muito obrigada por ter vindo, pela confiança, especialmente, de vir aqui dividir toda essa sua experiência de todos esses anos. Obrigada. Eu amei estar com você, eu amei você, amei teu sorriso, a tua alegria, a tua sinceridade, a tua humildade, a tua compaixão. Meu Deus, é tão bom a gente estar com gente leve, que olha nos olhos, que é verdadeiro, que diz o que sente. Isso é maravilhoso, que Deus esteja te abençoando cada vez mais. Esse programa é lindo, vai crescer muito mais, vidas estão sendo edificadas, você está cumprindo o seu propósito. Você leve aí essa força, essa fé para onde você estiver. Amei estar aqui. Parabéns, meninos. Vocês são lindos. Obrigada a você que nos acompanhou. Eu amei. Já quero o bis. Com certeza. Obrigada, Vi. Como eu lhe falei, o presente é sempre meu de receber as pessoas que eu sei que é o Espírito Santo que traz aqui. Amém. Obrigada. Amém. Deus abençoe. E você que ficou até agora acompanhando a nossa conversa, eu sei que Deus tocou no teu coração. Tenho certeza que Ele deixou uma mensagem muito cuidadosa, muito carinhosa, para aquecer aí dentro. Ó. Se você está distante, se você está frio na fé, conversa com Ele mais uma vez. Eu sei que hoje foi uma oportunidade que Ele falou com você. Então pega isso, vai lá, e como eu sempre digo aqui, vai lá para o teu cantinho, fala assim, Pai, eis-me aqui, fala comigo, fala no meu coração. E é para isso que a gente está aqui, para te incentivar
a fazer essa conversa, a melhorar o teu relacionamento com Deus. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a tua companhia, quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, para curtir, para compartilhar com aquelas pessoas que você ama e com as que estão precisando ouvir essa palavra de Deus e ter ali o coração aquecido novamente. E como sempre, você sabe que com muita alegria eu e você nos vemos no próximo CristoCast.